Olá, boa tarde. Meu nome é Thalita e hoje eu vou apresentar para vocês uma reflexão a respeito da tradição e do problema da autoridade no Defensor da Paz de Marcílio de Pádua. A história do século XIV foi marcada pela decadência das mais importantes instituições medievais, o Sacro Império Romano Germânico e o Papado. Foi nesse momento que Marcílio aparece como um defensor do Império, ou ao menos um aparente defensor do Império, e apresentou a sua discussão sobre a polêmica entre os poderes secular e espiritual. Para o paduano, o poder civil era de origem humana, então era necessário que existisse apenas um poder supremo, para que a paz fosse mantida e o bem comum preservado e alcançado. Esse poder, então, deveria ser o secular. Sendo um autor criado pelo seu contexto político e social, Marcílio participou ativamente da vida universitária. Após se formar em medicina em Pádua, viajou a Paris e dedicou-se a exercer lá o seu ofício e ensinar filosofia na Faculdade de Artes. Tornou-se reitor na Universidade de Paris em dezembro de 1312. O desenvolvimento da filosofia e teologia ao longo dos séculos XIII e XIV deveu-se à intensa influência árabe-judaica, e foi a partir delas que os pensadores do Baixo Medievo tiveram contato com as obras de filosofia natural de Aristóteles. Os alicerces da escolástica começaram então a se estabelecer com essa gradual redescoberta do corpo central das obras filosóficas de Aristóteles. Sendo o Estagirita aceito pelo medievo como a nova referência para o pensar, iniciaram os trabalhos de tradução de suas obras. Para esses pensadores, os textos dos antigos eram apenas traduzidos quando o autor era entendido como uma autoridade. E para respeitar a sua sabedoria, procuravam manter a maior proximidade possível com a língua original, o que muitas vezes resultava em um texto de difícil compreensão. Assim, podemos declarar que o aristotelismo puro nunca ocorreu devido às inúmeras traduções. O texto de Aristóteles perdeu em definição, o que ganhou em extensão. Desse modo, não tardou para que os filósofos do medievo notassem que a filosofia moral e política de Aristóteles questionava o agostinismo predominante. Enquanto Agostinho representava a sociedade política como um remédio aos pecados dos homens, cuja ordem fora determinada por Deus, Aristóteles a entendia como uma criação puramente humana, destinada ao viver e ao viver bem neste mundo. O filósofo era capaz de responder às questões e aos problemas da sociedade medieval. Aos medievais não interessava tanto o Aristóteles histórico. Liam Aristóteles à luz do pensamento da própria época, faziam-no falar novamente, obrigavam-no a tomar parte em debates que não foram os dele. Esse estilo de argumentação é típico da Idade Média, a ênfase na autoridade da fonte, mais do que em uma demonstração puramente racional. Hannah Arendt elucida que a palavra autoritas tem sua raiz no verbo augere, aumentar, e o que é aumentado com autoridade é a fundação. Essa fundação sendo entendida como os alicerces políticos ou intelectuais da sociedade e que foram legados pela tradição. Desse modo, a partir do início da cristandade, a tradição então preservava o passado, legando de uma geração a outra o testemunho dos antepassados que inicialmente preservaram e criaram a sagrada fundação. Agir sem autoridade e tradição, sem padrões e modelos aceitos e consagrados pelo tempo, sem o préstimo da sabedoria dos pais fundadores, era inconcebível. Associado ao conceito de autoridade está o de autor, pois este seria um dos responsáveis pela transmissão da tradição ao longo das gerações. O autor é então essa ação aumentadora de uma fundação. Assim, a autoridade passa da credibilidade do autor para a verdade de seus escritos. Reconhecida pelo crivo do tempo e pela razão, a autoridade não é obediência cega sem comando. Na realidade, a autoridade não tem nada a ver com obediência, mas com conhecimento. No entanto, como os pensadores políticos medievais raramente defendiam um ponto de vista que pudesse ser corroborado com uma citação das Sagradas Escrituras ou dos filósofos pagãos,
possibilitou a geração de uma série de críticas dos pensadores modernos, que muitas vezes confundiam a necessidade da citação da autoridade com a falta de habilidade dos autores, bem como com uma dependência intelectual em escapar ou mesmo transcender os textos clássicos. Ao contrário do que afirmam os modernos, a autoridade não significa simplesmente apoiar argumentos. Os pensadores políticos adotavam a autoridade pela sua utilidade em relação aos problemas apresentados na sociedade medieval. Rejeitavam o que achavam irrelevante e frequentemente deturpavam ou manipulavam as fontes para justificar a sua doutrina. Marcílio, seguindo a tradição medieval, recorreu ao argumento da autoridade. Além da história aprovada, considerada por ele a história verdadeira, Marcílio fez uso de diferentes fontes para garantir a sua argumentação e objetivo da obra. Os textos lidos pelo autor paduano podem ser classificados em duas categorias: cristãos, como a Bíblia, comentários, tratados teológicos, trabalhos legais e a própria história, e textos clássicos, como Aristóteles, Cícero e outros. A utilização da Bíblia por Marcílio tem como fundamento a praxis medieval do debate em torno das Escrituras, sendo considerada uma verdade atemporal, inspirada por Deus e pelo Espírito Santo, diferentemente dos escritos humanos, que se constituíram verdade ao longo do tempo e eram passíveis de erro. A Sagrada Escritura não podia apoiar os seus argumentos comprovados pela razão. Mas, sendo a principal fonte dos opositores do paduano, tornou-se inevitável combatê-los em um campo com os mesmos instrumentos. Sendo assim, o tipo de autoridade usado pelo pensador paduano foi definido para cada parte da obra. Então, o seu livro, O Defensor da Paz, é organizado em 3 discursos. O primeiro, em que ele apresenta sua doutrina política, o segundo, em que ele trata da polêmica do poder eclesiástico, e o terceiro, em que ele faz uma síntese dos discursos anteriores. Então, inicialmente, Marcílio diferenciou esses discursos quanto à maneira de provar e pela escolha dos textos para corroborar as suas hipóteses. No discurso 1, as teses de Marcílio foram apoiadas em provas demonstradas pela razão, autoridade e experiência, e tinham predomínio dos escritos humanos, principalmente dos seculares, e aí aqui podemos citar Aristóteles como a principal referência neste discurso. No discurso 2, são evidentes as provas demonstradas pela razão e principalmente pela autoridade das Sagradas Escrituras e dos padres da Igreja, que aparecem apenas nesta parte da obra. A comprovação do argumento, tão prezada por Marcílio, ocorria aqui por meio do auxílio do testemunho da verdade e ainda da autoridade dos santos intérpretes, bem como na de outros doutores da fé cristã. A Bíblia foi pouco citada no primeiro discurso, já que o assunto era a formulação da doutrina política de Marcílio, a constituição da lei e do governo. Mas é vastamente citada no segundo discurso, e principalmente com referências ao Novo Testamento. Sobre os tratados teológicos, Agostinho é a grande referência, é a grande autoridade sobre as Escrituras. E em relação aos textos clássicos, predomina Aristóteles, chamado por Marcílio de o exímio filósofo, com praticamente todas as suas obras ao longo de todo o texto do Defensor da Paz, sendo a política e a ética as principais referências no discurso 1 e a metafísica e o de ânima no discurso 2. Ainda a respeito das fontes usadas por Marcílio, é possível afirmar que no caso dos textos humanos, seculares ou religiosos, a confiança do autor não é infundada. Marcílio indica que a verdade resulta de um processo de entendimento que envolve experiência, razão e testemunho. Com a Bíblia, tem um tom completamente diferente. No fim, esta verdade é baseada na fé. Quanto ao método, o paduano usou no primeiro discurso demonstrações baseadas na razão humana, com apoio de Aristóteles, sua principal testemunha, enquanto no segundo discurso confirma o primeiro pela autoridade do Novo Testamento. Assim, razão e revelação estão em completa concordância. Marcílio de Pádua é considerado
um dos mais importantes filósofos do século XIV a contribuir para que os princípios do aristotelismo se aclimatassem na Itália. Suas teses radicais ou até ousadas o levaram não só à corte do imperador Luís IV, mas também à excomunhão pelo Papa João XXII. O Paduano viveu nesse contexto de ebulição intelectual e de forte influência aristotélica. Foi condenado justamente por suas fortes críticas ao papado. No entanto, naquele momento, seus oponentes chamavam a atenção apenas para a extensão dos princípios aristotélicos que em nada se relacionavam com o cristianismo. Gregório Piaia afirmou que essa ligação evidente com Aristóteles determinou o desinteresse pela teoria política de Marcílio ao longo do século XVII e que apenas foi redescoberta a partir do século XIX. É importante ressaltar que as citações de autoridades constituíam uma estratégia retórica em argumentos políticos medievais, o que não deve ser confundido com uma genuína influência filosófica. Para Marcílio, Aristóteles é a personificação da razão, através da qual ele inicialmente propõe discorrer. Ele é o mais distinto filósofo. Marcílio cita e afirma Aristóteles como prova. No entanto, deve-se esperar encontrar importantes discrepâncias entre Aristóteles e o uso que Marcílio faz da voz aristotélica a fim de construir sua doutrina política. Então, de fundamental relevância para a história do pensamento político, Marcílio de Pádua adquiriu grande importância por sua formulação na noção de poder restrita à esfera temporal, delineando no século XIV uma primeira ideia de autonomia do poder civil, dotado de atribuições específicas e independentes da esfera eclesiástica. É isso. Obrigada.